Querida amiga, querido amigo, paz e luz no seu coração, onde você estiver. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre para seguirmos com Ele na jornada evolutiva, rumo ao bem, rumo ao bom, rumo ao alto. O capítulo de hoje, na obra de Vinícius, Em Torno do Mestre, diríamos que ele é um capítulo singular. É uma conversa, é antes uma exposição nossa com Jesus. Em forma de conversa, Vinícius apresenta uma percepção que o cristão já tem, que o seguidor, o discípulo do Cristo, já consegue apresentar, já consegue discernir, consegue entender. Naturalmente, a gente vai se colocar no lugar desse discípulo. E por isso, nós vamos fazer uma dinâmica diferente do que nós temos feito nos capítulos anteriores. Vamos ler o texto integralmente e depois vamos voltar comentando aquelas partes que talvez nos toquem mais ou que exijam de nós um pouquinho mais de reflexão, de meditação, para que sejam gravadas no fundo da nossa alma. Às vezes a gente se pega perguntando por que estudar uma obra como essa? Tantos amigos e amigas discernindo a respeito do Evangelho, facilitando para nós a respeito dos entendimentos da Boa Nova. Não é que a obra de Vinícius vá ser um caso à parte, mas é daquele conjunto, daquela coleção, um elemento que também pode contribuir de alguma forma para a nossa transformação. Como nós temos visto até aqui, o benfeitor foi muito rico, muito inspirado ao trazer determinadas ideias, transformá-las em verdadeiros argumentos positivos em relação à adoção do Evangelho, à adoção da doutrina, como filosofia de nossa vida, como forma de conduta. Feliz também ele foi ao produzir as demais obras de sua lavra, deixando para nós uma verdadeira herança, um verdadeiro legado, daquele tesouro que as traças não roem, os ladrões não roubam. Porque tendo ele já entendido melhor determinadas passagens do Evangelho, ele vem nos apresentando ângulos que são muito úteis para a aplicação prática na nossa vida. Porque ao nos perguntarmos qual é a utilidade de um estudo como esse, é sempre a resposta a prática. E prática para nós aqui se diz comportamento. É a melhoria do nosso comportamento diário. A relação que tenho comigo mesmo, com a vida, com Deus, com o próximo. E assim devagarinho a gente vai se fazendo melhor do que ontem. Isso não significa que a gente vai errar menos, talvez até. Erros ainda aparecerão, surgirão, porque novidades aparecem diariamente na nossa caminhada terrena. E ali muitas vezes a gente se depara com uma dúvida em como agir, em como reagir, e na esteira disso vem o erro. Então não nos isenta de errar, mas possivelmente faz com que a gente solidifique, sedimente determinados comportamentos que estavam precisando de uma base mais lúcida, mais clara, mais sensata para adoção na nossa conduta, na formação do nosso caráter, na transformação de nossos hábitos. Então é como que aquela corda que a gente se segura para não cair. E ali a gente vê que vai adquirindo mais firmeza para se segurar a ela. E de repente não estamos só segurando, mas estamos fazendo aquele movimento de subida, de levantamento. E um dia haverá a chegada em que nós poderemos olhar para trás e falar: eu venci a mim mesmo, eu venci as minhas más tendências, eu venci relações que eu compliquei, que eu dificultei. E pelas reconciliações, pelo perdão, pelo tempo que me amadureceu, pelo processo de autoencontro, de autodescoberta, eu venci. Vejam só, Vinícius dá a esse capítulo o nome de colóquio íntimo. É uma conversa íntima. E ele então, como nós dissemos, vamos fazer a leitura integral do texto,
diz assim: se você me escuta neste momento, ou se você está vendo a expressão de meu rosto, de qualquer forma, procure sentir a vibração das palavras de Vinícius, porque nós notamos que é uma carta, é um texto, é uma conversa escrita com as fibras do coração. Então, escutamos sentindo as palavras de Vinícius. Jesus, tu me amas, eu te amo. Não posso prescindir do teu amor, desse amor que significa tua presença em mim. Em tal importa o testemunho do quanto me queres. Sim, do quanto me queres. Digo bem, pois tu te dignas de entrar em contato comigo, apesar mesmo da imensurável distância em que me encontro da tua perfeição. Tu me amaste primeiro, eu ainda não te conhecia, e tu já me amavas. Eu nada sabia de ti, e tu já te havias sacrificado por mim. Um dia, senti de leve, muito leve, a influência do teu amor. Minha alma começou desde logo a despertar e a perceber em si própria a alvorada de uma vida nova. Só então compreendi que ninguém pode ser ingrato em todo o tempo, nem permanecer insensível à influência do teu amor. Certamente, por isso tu disseste: quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Eu senti em mim o poder irresistível dessa atração, tal como a limalha que corre célere para o ímã. Perceber o teu amor é descobrir a fonte da vida eterna. Dizem que o amor é indefinível. João Evangelista confirma essa asserção, quando assim se exprime: Deus é amor. Definiu o indefinível com o indefinível. Mas tu, que és a luz do mundo, asseveraste com a autoridade da tua palavra, sempre confirmada, que nada há oculto que não seja revelado. É assim que me revelaste o mistério do amor, através da tua comunhão comigo. O contato contigo esclarece perfeitamente o que seja aquele sentimento, de cujo cultivo depende a solução de todos os problemas da vida. Por isso que encerra toda lei e toda profecia. Portanto, definirei o amor como a emoção que o espírito encerrado no ergástulo da carne experimenta, quando é comunhão com o divino. De ti aprendi que é assim, e como eu, todos os que já te conhecem. Toda vez que tu me permites receber o ósculo celeste, percebo em mim o teu amor. A lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça vieram por ti. Vejo na sanção da lei a dor, como efeito de causas por nós mesmos geradas. Vejo na graça a expressão do amor divino, atraindo o homem às regiões da luz. Pela dor e pelo amor, pela lei e pela graça, a redenção se opera e a morte é tragada na vitória. Tu és o reflexo do amor de Deus, porque estás em íntima e perfeita comunhão com Ele. Sentir o teu amor é sentir o amor de Deus. Não há dois amores, um só amor existe. Todavia, o amor se manifesta sob intensidades várias, como a luz. Neste particular, é-me dado operar com o amor uma maravilha que a ti, a despeito de todo o poder que o Pai te concedeu no céu e na terra, não te é dado. O meu amor por ti cresce, aumenta continuamente,
à medida que mais e melhor te conheço. Mas tu não podes fazer o mesmo, porque o amor em ti se ostenta em sua plenitude. Tu não me podes amar mais do que me amas, porém eu te posso amar, e realmente te amo, e amar-te-ei cada vez mais, até que o meu amor alcance a plenitude do teu. E assim se vem cumprindo a tua profecia. Quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Querida amiga, querido amigo, a gente percebe realmente que é de um lirismo, é de uma sensibilidade, de uma poética muito grande a fala de Vinícius, essa tradução em forma de palavras escritas. Nós notamos que um texto desse que traz de tal nobreza o amor, uma relação como esta com Jesus, é como que difícil de expressar em reflexões como as que aqui nós temos feito nos demais capítulos do livro Em Torno do Mestre. No entanto, aqui e acolá a gente vai apresentar algum acréscimo, mas sem jamais desconfigurar as expressões que o autor aqui quis nos trazer. Porque o que a gente percebe é que é um momento de conversa para ser sentido. Ele começa nos apresentando uma jornada de encaminhamento da alma para o magnetismo do Cristo. Isso vai crescendo, isso vai evoluindo, vai se desenvolvendo, e o amor com isso então vai se transformando. Porque ele vai percebendo o que ele se tornou à medida que ele foi se conectando com Jesus. O que isso significou em sua jornada. E agora ele tem condição de descrever o que ele sentiu e o que ele sente. E o que significa isso em relação com o Mestre. Esses movimentos são movimentos que acontecem com cada um de nós. É possível perceber ao longo dos parágrafos, se você acompanha aí comigo, lendo o texto, no livro mesmo, ou se me ouve e com isso vai percebendo, na hora que nós lemos, é possível perceber cada ponto que está relacionado conosco. É como se a gente dissesse, isso eu já sinto em mim. Ou, isso eu ainda não consegui sentir. E se não conseguir sentir, é porque em algum momento isso vai chegar. Essa sensação, esse sentimento, essa emoção, como ele diz, ao falar um pouco melhor a respeito do amor, vão chegar ao nosso coração. A nossa consciência já estará desperta para esse entendimento. Ou já se despertou. Porque nesse processo gradual de aproximação com Cristo, é naturalmente não uma aproximação somente com a pessoa dele, mas muito mais. É da verdade que ele representa, da boa nova que ele trouxe a este planeta, e quanto isso tudo representa, se considerarmos que sendo ele o tipo mais perfeito que já passou por aqui, significa que nós estamos bebendo os ensinamentos de um espírito que tem, sabe-se lá quantos bilhões ou trilhões de anos de evolução. Então, quando ele nos traz e nós dizemos que é o melhor, porque é o espírito mais avançado que esteve conosco, nós não conseguimos ainda mensurar o que significa esse melhor. Porque ao imaginarmos o que seriam bilhões ou trilhões de anos de evolução, o nosso cérebro não processa, a cabeça ainda não consegue entender. Mas só de dizer que é o melhor, a gente já sabe que não é interessante ficarmos fazendo atalho ou dando voltas para chegar no cerne da essência, no cerne da mensagem, na essência dos seus ensinamentos, das suas lições. E aqui é como que esse discípulo ou esse ser que conheceu Jesus apresentasse isso. Ele está longe, como nós também estamos, de entender toda a magnitude do que significa esse espírito. Até porque este ponto, pela nossa limitação, faz com que a gente corra o risco de cair
onde caímos inumeráveis vezes, talvez nos séculos passados, em adorar a personalidade do Cristo, de Jesus, e não bebermos das suas verdades e as praticarmos no nosso dia a dia. Então, às vezes, a criatura fica tão apaixonada pelo mensageiro que se esquece da mensagem. É como que a gente olhasse tanto para o rosto de uma pessoa que não percebe o que ela está falando. Porque a fala já por nós muita coisa perdida. E ao transformar aquilo então em ação, mais se perde ainda. Porque não significa que eu li, que eu escutei, que eu vi, que eu interpretei da maneira adequada. Ou, quiçá, da melhor maneira. Então há ali, em cada processo de assimilação, em cada parte desse processo, uma perda por conta do entendimento, por conta do contexto, das circunstâncias, até do ruído. Isso é típico da comunicação. Mas nós já somos aqueles que temos a capacidade de valorizar a mensagem, respeitando o mensageiro, compreendendo o quanto ele para nós é importante. E o nosso tributo então será de amor. É o que ele oferece aqui a Jesus. É um tributo de amor por tudo aquilo que ele ofereceu. E uma vez aproveitada essa oferta, viu-se transformar a vida de maneira ativa em todos os campos que aquelas verdades puderam ser empregadas. É um texto, então, que lembra para nós algo de Rabindranath Tagore, pelos livros psicografados através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, como Pássaros Livres, Estesia. Lembra para nós também algo de Khalil Gibran e de Amélia Rodrigues, porque são textos como que filosóficos, sensíveis, mas permeados de sentimento nobre, sentimento verdadeiro. É um coração enriquecido pelo bem, pelo bom, pelo belo, pela verdade. E por que, como Vinícius o denomina, coloque o íntimo, vamos notar também que se é íntimo, toca-nos na nossa intimidade em pontos que talvez no outro não toque. É bem possível que cada um de nós se sensibilize em determinadas partes que o outro sequer ainda não tenha percebido. E é comum que isso aconteça. Cada um está num ponto da jornada. Jornada essa que a gente não mede com o outro. Se está mais à frente, se está mais atrás. Não caiamos nessa armadilha, nessa ilusão. Não. Jornadas evolutivas não se comparam. O que a gente pode fazer é se associar, se unir e se fortalecer para que essas jornadas possam ser superadas, possam ser vencidas com uma melhor condição de saúde, entendendo aqui a saúde integral do ser, a saúde tanto espiritual quanto até corporal. Mas sempre, sempre vai haver aqueles pontos íntimos que a mensagem do Cristo me toca, que noutro ainda talvez, convivendo comigo, trabalhando do meu lado, pela mesma causa, não será tocado. E nesses pontos, então, precisaremos para as nossas relações respeito, tanto quanto a gente espera para com a nossa capacidade de andar, de caminhar na leira evolutiva. E é aqui então que vai se destacar aquilo que nós falamos lá no início, o porquê então do estudo. É um capítulo como esse que nos auxilia a entender o porquê estudar as obras que muitas vezes passam esquecidas da atualidade em relação no movimento espírita, autores que tanto suaram, tanto se esforçaram, dedicaram do seu tempo e forneceram sua inspiração, sua capacidade criativa e receptora para legar à posteridade mais clareza a respeito da verdade. Aqui que o estudo se encaixa, o porquê, o motivo. Porque nós temos muito ainda a acrescentar no nosso progresso com esses que antes de nós já tinham capacidade, há 100 anos atrás, de perceberem determinados ângulos que nós ainda talvez 100 anos depois
ainda não percebemos. Estudo não é somente teorizar. O estudo também, além de aprender conceitos, novas ideias, raciocinar, é também apreender essas ideias, é gravá-las no nosso perispírito, é moldar o ser que nós somos, é senti-las, é impregná-las de tal modo que aquilo se torna não só uma nova ideia dentro de nós, como uma nova vida a ser vivida por nós, uma nova conduta, um novo comportamento. Paulatinamente, progressivamente, devagarinho, mas sempre, preferivelmente de forma ordenada, metódica, sequencial, que talvez pelo imediatismo das coisas da Terra, fique parecendo que é uma coisa que não produz resultado rápido, né? Uma atualidade que quer as coisas instantaneamente. E nisso a criatura se frustra, se decepciona, se entristece, até desiste, se desanima. Mas é preciso se esforçar. Nós não podemos deixar o fervor se apagar. É insistir consigo mesmo, é vencer os obstáculos, talvez ilusórios, mas poderosos, da procrastinação, da autossabotagem, postergando o que é prioritário, esquecendo-se talvez e confundindo com o transitório. E valorizar mais os processos demorados, percebendo que se ele é demorado, o convite maior é para que eu comece, que é o mais difícil. Que uma vez começado, o segundo ponto é o ritmo. A gente vai entrando no ritmo e o que então espera-se é que a gente não estacione, que a gente não pare. Nós estamos na caminhada com Cristo. O convite agora para nós é não pararmos. Sejamos os trabalhadores da última hora, sejamos os bons espíritas, o homem de bem, cada um sabe de si o quanto esses títulos lhe cabem. Mas antes de tudo, reconheçamos que nós nunca poderemos esquecer: aprendiz. Eternos aprendizes da verdade. E isso é algo que já começou. Nós já iniciamos essa aprendizagem, essa educação espiritual. Agora, com o amor e com o Cristo, o segredo é não parar, não parar. Vamos lembrar aqui um trechinho que está lá em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, aquela obra magnífica de Leon Denis, em que na parte denominada a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, ele diz assim: se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. Olha o quanto isso é sério. Vamos repetir. Se meditarmos, meditação é uma coisa que a gente sabe que exige recolhimento, silêncio, tempo. Embora a gente tenha aquela visão zen da coisa, aquela visão orientalista, não é só isso. Isso é um dos tipos de meditação. Mas aqui entendamos a meditação como um pensamento refletido, com vagar, com cuidado, com respeito, com recolhimento, com o merecimento devido que aquilo precisa da nossa alma. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se, pouco a pouco, das qualidades de nosso pensamento. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas, tem tanta virtude. Nesse diálogo solene do ser com sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos, melhor do que se pode exprimir, a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino, é o esforço da alma para a beleza e para
a verdade eternas. É a entrada, por um instante, na esfera da vida real e superior, aquela que não tem termo. Então, é como que essa conversa sincera, cada vez mais elevada, ela se torna naturalmente uma prece derivada de pensamentos nobres, ligados à meditação sensata, que, com consequência, produzem esses elos com o alto, essa conexão com os nossos benfeitores, com a espiritualidade que nos protege, nos ampara diariamente. Isso desenvolve em nós virtudes que por ora andam ainda desconhecidas ou dormindo em nós, e com esse influxo, com esse fervor, com tudo isso que emana do alto em nossa direção, nós teremos a certeza que há de vir o melhor em relação ao nosso futuro. É buscar o bem para que o bem nos encontre. Mas vamos seguindo no texto de Vinícius, e lá naquele primeiro parágrafo, quando ele diz: Jesus, tu me amas. Eu te amo. Não posso prescindir do teu amor, desse amor que significa tua presença em mim. Então importa o testemunho do quanto me queres. Sim, do quanto me queres, digo bem, pois tu te dignas de entrar em contato comigo, apesar mesmo da imensurável distância em que me encontro da tua perfeição. Será que nós já paramos para pensar nisso que Vinícius nos lança como um clarão de luz? Tu te dignas de entrar em contato comigo. Quantas vezes Jesus entra em contato conosco e nós quantas vezes postergamos o contato com Ele? A prece adiada, o pensamento alterado, que nós sabemos bem que ele precisa ser corrigido, o serviço que precisa ser começado, o trabalho íntimo, espiritual, que a gente já tem muita noção do que pode ser iniciado, pode ser corrigido, pode ser trabalhado em cada um de nós. E isso parte do amor. Não é uma obrigação, não é algo sobre violência, forçado. Tu me amas, eu te amo. Ou seja, é a confissão do Espírito que está despertando. Ele está confessando que está despertando. Tu me amas, eu te amo. Tu me procuras. Talvez eu ainda não te procure como eu deveria. Como tu me procuras, isso é fato. Eu ainda não te procuro. Mas, se eu te amo, já é a constatação daquilo que tu representas para mim. Então, nós temos aqui que, embora seja um diálogo assimétrico, digamos assim, ele é íntimo. E é a intimidade, aquela joia rara que surge de quê? Da convivência. Intimidade só surge quando há convivência. Se eu refugo o social, se eu refugo o diferente, no outro, no elemento humano, seja ali entre dois, três, quatro, ou numa coletividade maior, como é que eu vou desenvolver em mim situações que são indispensáveis para o meu progresso? Em isolamento, nós não caminhamos para frente. É uma eterna contemplação de si mesmo. Se o espírito não estiver muito bem focado em conexão do alto e com o alto. O diálogo é íntimo, porém assimétrico. O mestre é amor pleno. O discípulo é o amor em formação. É o amor em iniciação. Ele está começando. E olha só, ele só começou e ele já consegue dizer: eu te amo. Ele já consegue perceber que ainda não busca o mestre como o mestre o busca. E isso é só o início. Imaginemos então o que vem pela frente. É muito promissor. É muito animador. A boa nova, então, é o convite para o banquete. O reino de Deus é algo que talvez nós não conseguiríamos descrever se o entendêssemos bem, porque nos faltaria palavras na linguagem humana.
O que será essa tão proclamada regeneração? Temos ali já o entendimento básico e claro do que virá. Virá pelo mundo, virá por dentro de cada um de nós, que é por onde ela vai se fazer. Mas quando ela for chegando e quando vai se transformando, nos faltam palavras. Como nesse tempo mesmo que a Terra passa, esse tempo de transição, em que queremos nos comportar perante fatos novos com atitudes antigas, e a coisa não casa, não dá certo. E a gente então cai na dúvida e se pergunta e até se frustra. Mas raras vezes a gente entra naquela conexão de meditar. Se é novo, não pede de nós atitudes novas, novas para o nosso espírito, porque é novo para ainda talvez, novo ainda para nós talvez, até o perdoar, o calar, o aceitar. É novo para nós parar de pensar tanto no futuro e no passado e pensar no presente. É novo para nós ceder, renunciar, sacrificar-se. É novo para nós pensar, por incrível que pareça, na vida do Espírito. E não tanto, quase que integralmente, só na vida material. É onde ele segue e diz: Tu me amaste primeiro, eu ainda não te conhecia, e tu já me amavas. Eu nada sabia de ti, e tu já te havias sacrificado por mim. É um amor, então, que a gente poderia dizer preveniente. Nós conhecemos já de muito tempo a palavra proveniente, mas aqui é preveniente, é o amor que chega antes. Talvez até em contexto religioso, o amor que induz a prática do bem, esse amor preveniente. Jesus chegou antes. Ele formou o mundo. Ele formou uma casa para nós. Sempre aqui o convite para que leiamos com atenção, estudando, assimilando a obra de Emmanuel, A Caminho da Luz. Fica muito claro que esse amor é o amor que chega antes. O amor do Cristo é o amor que chega primeiro. Até hoje ele chega primeiro. Quando ele chega primeiro, a situação é apaziguada, a guerra não acontece, o confronto desiste, o conflito se resolve antes de uma escalada. E dentro de nós, onde era confusão, a paz se faz, a turbulência se apazigua, a serenidade surge e uma coisa começa a ser instalada, aquela casa na rocha, que é a perseverança, a constância, a persistência, virtudes fundamentais para o nosso momento, para que a gente vença as ansiedades, os imediatismos, a aceleração, que faz com que a gente se torne um homem-máquina. Nós não somos máquinas, nós somos criaturas, seres inteligentes da criação. Seguindo, vamos lembrar também que se a alma está despertando, ela também aqui, essa criatura, utiliza de uma expressão muito poética: um dia senti de leve, muito leve, a influência do teu amor. Nada brusco, nada feito no rompante, como a cortina que é aberta de uma vez ao sol do meio-dia enquanto a pessoa está deitada dormindo, e aquela luz então cega o olho. Ou como quando a pessoa sai ao sol e não é possível olhar para o céu porque o sol está a pino. Um dia sente de leve, muito leve, a influência do teu amor. É uma experiência que começa com um toque suave. É uma alvorada, a alvorada de uma vida nova. Simboliza o início da jornada desse ser, rumo ao divino. Está divinamente nascendo em seu interior uma luz, a luz da consciência. E vejam, se é uma alvorada, um sol nascendo, como é que o sol nasce? É devagarzinho. Ele não fica a pino de vez no céu de um momento para outro. Ele vai ali
afastando a treva, pouco a pouco. A madrugada vai indo embora devagarzinho e cedendo o espaço para a luminosidade natural do astro-rei. É onde a gente lembra a frase de Emmanuel: Jesus não é uma personalidade a ser adorada, é uma verdade a ser vivida. Essa verdade precisa ser permitida em nós, como esse sol que vai chegando devagarinho e vai iluminando todo o nosso íntimo. Não é assim que Vinícius coloca o nome do capítulo? Coloque o íntimo. Então, no nosso íntimo, ele vai de leve, espargindo a sua luz e esparramando essa madrugada. Mas é uma luz que não vai se apagar mais, se nós não permitirmos. Não, não é possível dizer esse, uma vez que se contactou com as verdades do Cristo. Não existe esse. Aquele que se afastou é porque ainda não entendeu. É preciso ainda, talvez, processar outro ponto do alfabeto do infinito. Não dá para chegar no C, no D, no E sem passar antes pelo A, pelo B. E no alfabeto do infinito, o aprendiz precisa ter humildade para ele começar de início, fazer as bases e das bases então começar do geral a partir para o específico. Tenhamos a certeza que aí se iniciará uma bela obra, uma obra magna em si mesmo, de elaboração espiritual, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, como filhos de Deus que nós somos. Mais à frente, ele aponta para nós: perceber o teu amor é descobrir a fonte da vida eterna. Dizem que o amor é indefinível. João Evangelista confirma essa asserção. Quando assim se exprime, Deus é amor. É quando ele lembra para nós, então, o versículo 8 do capítulo 4 da primeira carta de João. Antes, um pouquinho, nós precisamos destacar que ele diz assim: quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Essa frase, que vem de João, capítulo 32, 12, versículo 32 do seu Evangelho, nos remete à atração magnética do Cristo. Atrairei todos a mim. Alguns já disseram, a própria Amélia Rodrigues destaca algumas vezes que é impossível, e era impossível, passar-se indiferente pelo Cristo. Ou o amavam ou o odiavam. Hoje nós percebemos que este ódio, ele surge de maneira calada, porém perigosa, na indiferença, já que os espíritos disseram que o mal do nosso tempo é a indiferença, essa indiferença moral, que ainda não compreende que só nos melhoramos quando nos melhorarmos coletivamente. Que o indivíduo, por si só, achar que está melhorando, talvez ele esteja nas amarras do egoísmo e do orgulho, enganando-se, pensando que está se melhorando e, na verdade, está só subindo num falso pedestal. Vamos perceber que este magnetismo do Cristo atrai, une, reorganiza, integra. E como é uma alvorada na nossa vida, movimento de leve, naturalmente surge na nossa mente o item 6 do capítulo 6, o Cristo Consolador, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ali nas instruções dos Espíritos, no advento do Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade diz assim: vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente, perdão. É de fato conexões que nos remetem à profundidade desta conversa que Vinícius trouxe aqui da criatura com Jesus.
Mais à frente, lá naquela parte em que ele diz: o contato contigo esclarece perfeitamente o que seja aquele sentimento, o amor, de cujo cultivo depende a solução de todos os problemas da vida, por isso que encerra toda a lei e toda a profecia. Nós gostaríamos aqui de fazer uma conexão com uma parte que está no livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, também psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quando Jesus, falando a recomendação vai e não peques mais, a autora traz assim: depois Jesus encontrou aquele qual ele disse essa expressão no templo e eis que já estáis são, é o que ele pronuncia, aquele indivíduo. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. A autora então reforça: a recomendação psicoterapêutica de Jesus tinha procedência, porque todas as aflições como bênçãos procedem do ser interior. Olha só, todas as aflições como bênçãos procedem do ser interior. É como que disséssemos, façamos sol em nosso interior, porque se a escuridão se fez, nós temos forças e os espíritos não vão nos desamparar para que essa escuridão ceda lugar à luz. É na prece, é com fé, é com estudo, é com trabalho, com respeito, com humildade, com tolerância. É respeitando o tempo do outro, mas aproveitando o nosso tempo, que vamos perceber que isso é possível, que as bênçãos também surgem do nosso interior, dos nossos atos, devendo se recompor as paisagens morais, a fim de que os males e a degeneração não voltem a povoar o mundo íntimo, dando lugar a danos maiores do que os anteriores, aqueles dos quais se foi liberado. Assim, o vai e não peques mais cede lugar para o amor que se instala e não vai mais embora. Já caminhando então para o fim do texto, nós temos aquela parte em que ele destaca: tu és o reflexo do amor de Deus, porque estás em íntima e perfeita comunhão com Ele. Sentir o teu amor é sentir o amor de Deus. É aquele discípulo que agora, se sentindo grato pelo amor que ele recebe do Cristo e já sente pelo Cristo, compreende também que isso forma uma comunhão. Quem ama alguém está em comunhão com este alguém. E logo que estamos em comunhão com Cristo, vamos perceber que é a maior comunhão que é possível nessa terra com uma criatura também proveniente de Deus. A criatura mais evoluída que por aqui já passou. É uma constatação da observação que ele tira do movimento que a sua alma está fazendo rumo ao Cristo, rumo à pureza, rumo à perfeição. Não poderíamos nos esquecer, então, de uma passagem de Tagore, Rabindranath Tagore, em Passos Livres, em que ele também faz essa percepção, dizendo: encontrei-te, peregrino das estrelas, e emocionado perguntei-te a respeito de quanto tempo eu necessitaria para cobrir a distância que medeia entre ti e mim. O teu silêncio, como resposta, aturdiu-me, refazendo-me da surpresa, porque te admiro e respeito, voltei a indagar-te. Conquistador dos astros, quanto tempo me falta para alcançar-te? Fitaste-me sem qualquer resposta, e desceste da minha face os teus olhos até os meus pés. Acreditando que havia perdido a audição, tornei a interrogar-te cantando: ó triunfador, falta-te muito tempo, falta-me muito tempo para alcançar-te? Não reagiste, não me deste importância. Saí assim em disparada de luz, quando então ouvi tua voz que me respondia: agora que constato a tua velocidade na busca dos sóis, digo-te que já estás comigo, porque logras diluir-te em claridade benfazeja. Compreendi por fim que estou longe de ti, porque ainda me faltam a sabedoria da paciência e a ciência da observação. Compreendemos então que talvez estejamos longe do que Cristo já é, mas nós estamos cada vez mais perto dele. Isso significa
varar velocidades, romper com toda a inércia que talvez morava dentro do nosso ser. O que significa um movimento muito grande, uma conversão, uma transformação para o rumo do bem, da luz e da paz. Não é à toa que muitas vezes Vinícius gosta de trazer a expressão sursum corda, o latim que ele tem uma predileção, corações ao alto. Essa expressão que surgiu por volta do século III com os primeiros cristãos, era dito sursum corda, e a coletividade respondia habemus ad Dominum, nós os temos levantado para o Senhor. Nesse movimento da alma, que a gente conseguiu perceber pela conversa da criatura que já ama Jesus, essa conversa íntima que ela demonstra sentir-se amado pelo Cristo, fomos vendo que o despertar é de leve, é devagarinho, mas uma vez feito, é um sol que nasce de dentro para fora, tão gostoso que nós não queremos mais escuridão. Naqueles pontos, pelo menos já iluminados, não. Com a consciência de que outros ainda escuros, obscuros, serão iluminados, para por fim desbravarmos todo o percurso que nos falta para o melhor, para o porvir, reconhecendo que pela nossa observação, pelo nosso sentimento, pela nossa experimentação no bem, um dia reconheceremos que os nossos corações estão ao alto e o nosso coração está depositado no Senhor, nas verdades que Ele representa. Que Jesus nos abençoe sempre, com muita luz, com muita paz.